Internacionalistas do Mundo, univos! Boa noite, eu sou a Sofia e esse é o Pod RI, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje, eu e o Leonardo, meu amigo que está participando também no episódio, vamos trazer um assunto muito importante para as relações internacionais, um assunto que também vincula muito o interno e o externo, que é a questão da segurança alimentar para as relações internacionais. Eu e o Leonardo estamos aqui com o Thiago Lima, professor e doutor e coordenador do grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, o FOMERE. E agora eu vou pedir para eles darem um oi rapidinho. Digam oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso ouvinte de sempre. Hoje a gente, então, como a Sofia já falou, estamos com um tema super interessante e uma abordagem super relevante para as relações internacionais, então a gente espera que vocês gostem muito do tema de hoje. Olá, pessoal, espero que todos e todas estejam bem, conseguindo se resguardar direitinho neste nosso contexto pandêmico. Um prazer estar aqui com o pessoal do Pod RI, o pessoal da Unesp de Franca, e vamos para um diálogo sobre segurança alimentar e relações internacionais. Recomendo a todo mundo respirar fundo, porque esse mergulho provavelmente vai ser intenso e profundo, mas necessário se a gente quiser fazer do nosso país, se a gente quiser fazer do sistema internacional, enfim, do nosso ao redor, um lugar melhor. Então, vamos nessa aí. Bom, então antes da gente de fato entrar no tema e começar a discutir a questão da segurança alimentar dentro das relações internacionais, eu gostaria de pedir para o Thiago se apresentar, contar um pouquinho da sua história, contar como chegou nesse tema e para o ouvinte conhecer o Thiago antes de começarmos de fato a discutir o tema. Bom, gente, eu cheguei no tema da segurança alimentar quando eu já estava no meu doutorado, né? E, como todo bom internacionalista, eu fui fisgado pelo termo soberania. Quando eu estava no doutorado, eu escutei e li o termo soberania alimentar. E aí, então, isso lá em 2012, eu resolvi que esse era um tema importante de ser estudado, né? A soberania alimentar, mas rapidamente depois eu vi que o importante mesmo era a fome, né? A fome é um flagelo que atinge, que mata mais gente do que as guerras, que causa mais sofrimento que as epidemias de saúde pública, e relações internacionais, até onde eu conhecia, não estava falando nada sobre isso, né? Eu resolvi que era importante estudar isso aí. Mas antes de chegar nesse estágio, eu fiz a graduação em Relações Internacionais na Faculdade Unibero de São Paulo, uma faculdade privada, pequena e que nem existe mais hoje, né? Mas nessa faculdade eu tive professores ótimos, alguns deles da Unesp de Marília, da Unesp de Franca. Conheci pessoal do SEDEC, que é o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, que funciona em São Paulo, e por meio do SEDEC conheci professores também da Unesp de Araraquara. Enfim, são professores como esses, que eu conheci no Unibero e em outros lugares, que me fizeram pegar gosto pela área acadêmica. Então, depois que eu me formei, na graduação eu fiz um mestrado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, e tanto na graduação quanto no mestrado eu estudava o protecionismo agrícola dos Estados Unidos, sempre do ponto de vista de entender por que os Estados Unidos, que se diziam tão liberais, eram protecionistas no setor agrícola, né? E como que o Brasil poderia atuar por meio da OMC para derrubar esse protecionismo, para ter mais sucesso no mercado global do agronegócio, né? E estudei isso na iniciação científica, estudei isso no mestrado, e depois continuei estudando isso no doutorado, só que no doutorado com uma pegada diferente. Ao invés de estudar o protecionismo agrícola e como ele se sustentava do ponto de vista dos grupos de interesse, do lobby no legislativo, das barganhas cruzadas, eu comecei a estudar isso do ponto de vista da sociologia política, ou seja, tentando entender as forças maiores que sustentavam o protecionismo agrícola nos Estados Unidos, né? E, bom, o resultado dessa minha trajetória toda foi publicado no meu livro Protecionismo Agrícola nos Estados Unidos, que saiu pela editora da Unesp em 2018. O livro deriva da minha tese de doutorado, defendida na Unicamp,
e que foi vencedora da tese do Prêmio CAPES de melhor tese de Ciência Política e Relações Internacionais do ano de 2015. Tese orientada pelo professor Sebastião Velasco, da Unicamp. No mestrado, quem me orientou foi o professor Tulo Vigevani, da Unesp de Marília. E é isso. Além, nessa trajetória toda também, eu sempre fiz parte do INCT-INEU, que é o Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Estou lá até agora e em 2010 eu me tornei professor da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, né, na época das vacas gordas, que tinham a expansão do sistema universitário no país. E em 2012, então, quando eu encontro o conceito de soberania alimentar, no meio da minha tese de doutorado ainda, por meio dele eu chego até o tema da fome e aí monto lá na UFPB o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. E de 2012 para cá, junto com estudantes de graduação e agora de pós-graduação, alguns deles já são professores até, a gente continua pesquisando diversos temas relacionados à fome, né? A ajuda alimentar internacional, a estrangeirização de terras, a cooperação para o desenvolvimento, no setor agrícola, né, agroalimentar, e a própria fome em si mesmo, suas diversas manifestações. Então, quem tiver interesse, né, nesse trabalho do grupo, pode acessar o fomeri.org. A gente tem um blog, tem um site lá, e vocês vão conseguir conhecer um pouquinho mais da nossa produção e das nossas ideias. Então, professor, começando o nosso bloco de perguntas, né, eu já queria iniciar pedindo desculpas caso eu fale algum termo técnico errado, algum autor com o nome dele errado, porque realmente a gente não tem muito contato com esse tema tão essencial na graduação, e por isso mesmo a minha questão inicial ela é um pouco geral. Eu queria que, se o senhor pudesse, explicasse a diferença entre soberania alimentar e segurança alimentar, né? Eu li um pouco no livro que o senhor foi editor, inclusive, que pro McMichael, espero que eu esteja falando certo, a soberania alimentar é um princípio alternativo a algumas medidas da segurança alimentar, é uma premissa da segurança alimentar. Eu queria saber como isso funciona, se a segurança alimentar está mais pro lado interno e a soberania alimentar mais pro lado externo, se não é assim tão dual as coisas. Essa pergunta ela é muito boa mesmo, né? Porque são conceitos diferentes com princípios e implicações políticas diferentes também. Para a gente entender a diferença entre segurança alimentar e soberania alimentar, eu acho que a gente tem que começar com segurança alimentar em primeiro lugar, tá? Então, até as duas guerras mundiais, o tema da fome não era um tema importante nas relações internacionais de maneira alguma, né? Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, as principais potências internacionais elas eram bastante liberais do ponto de vista do manejo da economia e de políticas de seguridade social, que praticamente não existia. Alguns poucos países começaram a praticar políticas de aposentadoria e outros tipos de política do tipo no final do século XIX e no começo do século XX, né? E, em geral, entendia-se que a fome era uma consequência natural dos desequilíbrios da economia e a fome era uma característica natural da humanidade, então era normal as pessoas passarem fome, né? Imperava ainda o pensamento bastante marcado pelo darwinismo, então era encarado como uma fatalidade triste, porém uma fatalidade que algumas pessoas menos aptas, menos adaptáveis à economia e à sociedade passassem fome, né? Infelizmente era assim. E claro que os europeus e os americanos eles também tinham episódios de fome interno, mas a melhoria da economia deles do final do século XIX para o começo do século XX em linhas gerais melhorava as condições de vida da população, que não era muito boa para a maioria da população, mas melhorava, e ao mesmo tempo eles impunham a fome como uma estratégia de dominação das regiões periféricas e
colonizadas ainda ou não, né? Mas quando chega a Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles voltam a ter fome de novo no seu território por conta das hostilidades que eram travadas no próprio território europeu, né? A gente adotar a tese do Henry Kissinger, a Europa viveu 100 anos de paz entre o fim das guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial, né? Guerras de larga escala. Então, a Primeira Guerra Mundial, como foi travada no solo europeu, né, invade os espaços de plantação, desarticula comércio, gera implicações para o comércio marítimo e tal. Então, os europeus eles vivem fome. Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem a crise de 29, né, que também geram episódios terríveis de fome nos Estados Unidos. Tanto o crash da Bolsa, que é mais famoso, quanto o episódio do Dust Bowl, ou a tigela de poeira, que é menos famosa, mas igualmente importante, né? Um efeito climático que gera nuvens de areia e estraga plantações por centenas e centenas de quilômetros, empobrecendo a população, né? Então, os Estados Unidos vivem fome também nos anos 20. E aí, quando chega a Segunda Guerra Mundial, mais fome nos europeus. Aí é uma fome muito mais grave e severa, porque a Segunda Guerra Mundial foi muito mais ampliada no teatro europeu do que as outras, né? Então, os próprios europeus percebem que a fome era uma questão prioritária, né? Eles percebem não por iluminação, mas porque eles sofreram com a fome por um lado, e por outro lado, porque nessa trajetória que eu estou contando para vocês, do final do 19 até o final da Segunda Guerra Mundial, você tem um fortalecimento dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, baseado nas massas e nos sindicatos, né? Eles se organizam depois dessas conflagrações e passam a reivindicar direitos, eles conseguem eleger políticos, e então a fome deixa de ser um termo silenciado e passa a se tornar um termo mais prioritário para esses países, né? E como eles perceberam que um país que não consegue abastecer a si mesmo é um país mais vulnerável, começa a surgir a ideia de que a alimentação era uma questão de segurança nacional, né? Então, a alimentação passa a ser tratada como uma questão de segurança nacional. Nesse pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa organiza a política agrícola comum, né? E nos anos 60, a Europa já é basicamente autossuficiente nos alimentos básicos. A Europa faz isso, inclusive, porque vai perdendo aos poucos o domínio das colônias, né? De onde vinham muitos produtos alimentares e também muita renda para comprar produtos alimentares de lugares que não eram colônias. Então, eles caminham nesse sentido de transformar a alimentação uma questão de segurança nacional. E aí, com o tempo, vai surgindo a ideia de segurança alimentar. Sempre que a gente que estuda RI, a gente sabe que sempre que você atribui o adjetivo, né? Segurança. Bom, agora o meu português está falhando, mas sempre que você classifica alguma coisa como de segurança, isso significa que esse tema pode se tornar um tema de alta política. E um tema de alta política versus um tema de baixa política é um tema mais importante. Então, o uso do termo segurança alimentar tem a ver um pouco com essa agenda, né? Só que aí, a partir dos anos 70 e 80, a partir dos anos 70, na verdade, o mundo tem outra crise de fome, que dessa vez não é uma crise de fome europeia, é uma crise de fome na periferia do sistema internacional. Você tem os choques do petróleo, você tem problemas climáticos graves, e você tem quebras de safra, e você tem uma compra súbita de alimentos por parte da União Soviética, que compra esses alimentos dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, e aí falta alimento no mercado internacional. Quando falta alimento no mercado internacional, o preço sobe. E quando o preço sobe de repente, as pessoas mais pobres não conseguem mais comprar comida. Basicamente o que está acontecendo no Brasil e na América Latina hoje, né?
Então, o tema da segurança alimentar, ele volta de novo para a agenda internacional como algo mais multilateralizado nas organizações internacionais. E aí é que chega a pegadinha, tá? Toda essa história que eu contei para vocês até agora é para chegar nesse momento crucial. Os Estados Unidos e a Europa, o que a gente conhece hoje como União Europeia, eles produzem uma quantidade tão grande de alimentos que, se eles não conseguirem exportar a maior parte desses alimentos, o preço dos alimentos no mercado interno deles vai a zero. E se o preço no mercado interno vai a zero, o produtor agrícola não consegue vender, porque não tem quem compre, ele não consegue pagar as contas dele, inclusive os empréstimos bancários para produzir os alimentos. Se ele não paga o empréstimo, ele não consegue contrair novos empréstimos. Então ele não compra mais fertilizante, não compra maquinaria, não paga o aluguel da terra dele e assim por diante. Então os Estados Unidos e a Europa, eles precisam exportar desesperadamente, sempre. E aí nesse período, dos anos 70 até os anos 90, vai se sedimentando a ideia internacional de que a segurança alimentar é melhor provida quando os alimentos são mais baratos e, portanto, mais acessíveis a todas as pessoas. E como é que você faz para os alimentos serem mais baratos e mais acessíveis, segundo esse argumento hegemônico? É preciso liberalizar o comércio. Então, você diminuindo as tarifas, diminuindo as barreiras internacionais, abrindo o comércio, o preço dos alimentos cai e as pessoas mais pobres vão poder comprar mais alimentos, né? Não parece uma boa ideia? Então, essa foi a ideia que foi a ideia hegemônica. Mas qual que é o problema? O problema é que, em geral, os países pobres são países majoritariamente agrícolas. E os produtos que chegam do exterior a um preço mais barato acabam retirando o mercado desses produtores agrícolas pobres, que não tem mais para quem vender porque o produto do exterior chega mais barato. Então esses produtores agrícolas pobres da periferia do sistema internacional acabam ficando desempregados e sem ter como conquistar a renda. E desde que o capitalismo surgiu, as nossas sociedades precisam separar as pessoas dos alimentos para torná-las vulneráveis e dispostas ao mercado de trabalho. Então, nessas condições, essas pessoas ficam extremamente pobres e famintas, não têm condição mais de lavrar a própria terra por diversos motivos, e uma das consequências dessa ideia de soberania e segurança alimentar, então, é que muitos produtores rurais, eles acabam ficando marginalizados nas sociedades. Baixa o preço dos alimentos? Baixa, mas ao baixar o preço dos alimentos, você prejudica a economia justamente das pessoas mais pobres, que são as pessoas rurais. No mundo inteiro, as pessoas mais pobres estão localizadas no meio rural, especialmente as mulheres não brancas são, em geral, as pessoas mais pobres do mundo, né? E, portanto, as pessoas mais famintas também. Aí, em reação a essa ideia de segurança alimentar, que preconiza a abertura dos mercados internacionais para baratear preço, surge a ideia de soberania alimentar. O que quer dizer soberania alimentar? Utilizar os instrumentos do Estado, suas políticas públicas, os seus recursos de poder, para decidir como os países vão produzir os alimentos, comprar os alimentos e alimentar a sua população. Ou seja, ao invés de uma política multilateral, global, de liberalização comercial, cujo objetivo é baixar preço em geral, surge uma alternativa, que é os países devem ter o direito e a capacidade de, quando necessário, controlar o fluxo de alimentos nas suas fronteiras, visando outros objetivos que não apenas o barateamento do preço dos alimentos. E é por isso que esses conceitos de soberania alimentar e segurança alimentar, do ponto de vista das relações internacionais, são opostos, porque o conceito de segurança alimentar entende que é preciso diminuir o alcance das políticas públicas e dos instrumentos do Estado na regulação da produção e da comercialização, e o conceito de soberania alimentar defende justamente o contrário, tá? Então essa é basicamente uma diferença entre os dois conceitos. Só que, como o conceito de soberania alimentar chegou depois,
E até que o conceito de soberania alimentar pudesse surgir, os países internamente acabaram adotando a linguagem da segurança alimentar, porque é uma linguagem que torna o tema uma prioridade, né? Tudo que envolve a segurança é prioritário sobre aquilo que não envolve a segurança. Como os países adotaram essa linguagem da segurança alimentar, por isso, o McMichael, né, eu também acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele sustenta que a segurança alimentar é uma parte da soberania alimentar. A soberania alimentar é mais abrangente do que a segurança alimentar. Não, muito interessante, muito legal trazer essa questão dos dois termos. Então a gente queria trazer um pouco mais para a atualidade e perguntar justamente como os estados têm lidado com essa questão da soberania, como eles têm lidado com a questão da segurança alimentar dentro da lógica, enfim, da lógica do multilateralismo também, como os estados têm visto isso dentro do sistema internacional e como eles têm agido com o intuito de garantir a alimentação para toda a sua população. Primeiro, eu acho que é importante separar os países do norte e os países do sul global. Os países do norte global, eles podem, não significa que eles façam isso sempre. Os Estados Unidos não faz, por exemplo. Não faz tanto quanto poderia, né? Mas os países do norte, eles têm renda para comprar os alimentos. Então, para eles, é interessante que existam muitos alimentos disponíveis no mercado internacional. Mas, mesmo assim, esses países são protecionistas de diversas maneiras. Então, os Estados Unidos é protecionista por meio de subsídios que garantem a continuidade da sua produção, às vezes por meio de barreiras tarifárias, de cotas, barreiras não tarifárias também. E a Europa também aplica subsídios à produção para garantir que essa produção seja contínua e competitiva. E também tem restrições fitossanitárias, sanitárias, de qualidade, de cotas para impedir que os alimentos mais baratos do exterior derrubem o preço dos alimentos demais no seu mercado doméstico, né? Mas o fato principal é esse: os países do norte global, eles têm renda para comprar comida para toda a sua população, se assim eles quiserem. Então, os governos têm esse poder. As pessoas, em geral, têm um poder aquisitivo mais alto, né? Apesar que a gente sabe dos bolsões de pobreza nos Estados Unidos. Aliás, a fome lá agora é um problema grave, o governo do Biden pretende atacar isso, né? Mas, em geral, é isso. Agora, os países do Sul, eles são países pobres, alguns mais pobres, como os países de menor desenvolvimento relativo, alguns menos pobres, como o Brasil, né? Que é um país altamente desigual, e hoje a gente tem 86 milhões de pessoas em insegurança alimentar no nosso país. Provavelmente mais, porque esse dado que eu estou dando é um dado referente ao ano de 2018. Então, com a pandemia, esse número já deve ser maior. Como resultado da dominação dos países do norte, eles são mais fortes nas negociações internacionais, paulatinamente, o comércio de alimentos vai se tornando liberalizado no mundo inteiro. Mais no sul do que no norte. Os países do norte conseguem manter suas barreiras protecionistas e os países do sul vão abrindo sua economia, vão liberalizando o seu comércio, diminuindo a intervenção do Estado sobre a produção de alimentos, né? Agora, existem diferentes tipos de posicionamento. A Índia, ela geralmente defende a manutenção de certas proteções para o mercado doméstico agrícola, né? Tanto para os seus produtores quanto para os alimentos. Não sei se vocês sabem, mas a Índia tem mais ou menos 600 milhões de produtores agrícolas, né? Dá 3 Brasis, mais ou menos. E atualmente a Índia está vivendo, desde os anos 2000, uma epidemia de suicídios entre os produtores agrícolas, porque o governo indiano vai resistindo, mas ele não consegue resistir tanto, né? E aí, conforme a economia indiana vai sendo aberta ao comércio internacional, os produtores agrícolas vão entrando em crise econômica, e a situação de penúria é tão grave que mais de 200 mil indianos já se suicidaram no campo por conta dessas dificuldades. E atualmente, enquanto a gente está conversando, existem milhões de indianos fazendo protestos e bloqueando ruas na Índia contra a abertura do comércio hoje, né? E é claro que isso não vai passar na televisão, nas principais mídias do mundo e do Brasil especialmente, porque o Brasil é um país dominado pelo agronegócio, né? Então não é interessante dar voz
para os pequenos produtores camponeses do mundo, né? O Brasil tem uma posição condizente com a sua trajetória de inserção internacional. É um país que foi moldado pelo processo colonial e depois pelo resquício do colonialismo para ser um grande exportador de commodities. E por conta disso, por a capacidade que foi criada de exportar commodities, o Brasil é um país que busca liberalizar o comércio internacional também. A depender do governo muda a necessidade, o interesse em proteger o setor da agricultura familiar internamente, mas em geral o Brasil é um país que busca a liberalização dos mercados internacionais, inclusive porque aumentou dos anos 60 para cá bastante a sua produção interna de alimentos, né? Então, por incrível que pareça, até os anos 60 o Brasil não conseguia produzir todos os alimentos necessários para o seu consumo interno. E dos anos 60 para frente isso foi possível, né? Não significa que o Brasil não importe comida, importa, mas no balanço geral ele consegue se alimentar a si próprio, né? E os países africanos, só para não ficar falando demais aqui, eles estão em geral numa situação mais vulnerável de todas, porque como eles são países muito endividados, o FMI, o Banco Mundial e as potências do norte, que normalmente oferecem empréstimos para ajudar o reequacionamento dessas dívidas, que oferecem recursos para eles tentarem melhorar a economia e a sociedade deles, normalmente esses países emprestam dinheiro dentro de uma concepção que a gente poderia chamar de ajustes estruturais da economia, né? O que é um ajuste estrutural da economia? Esse ajuste normalmente pede que os países vendam suas empresas estatais, inclusive as empresas que fazem estoques de alimentos, né? Quem viu aquele filme O Menino que Domou ou Descobriu o Vento, acho que é o Menino que Descobriu o Vento, que se passa no Malawi, conta justamente essa história. O país vende o estoque de alimentos inteiro, porque tem que privatizar, né, para gerar caixa, para pagar a dívida externa e ao mesmo tempo diminuir o custo do governo. Aí quando vem a crise climática, o país não tem mais estoque de alimentos e a população passa fome. Então, diversos países africanos, eles desde os anos 80 e 90, estão sendo pressionados a liberalizar o seu comércio e a desarmar as políticas estatais que garantem segurança alimentar. Políticas de estoques, política de subsídio de sementes, de fertilizantes e coisas do tipo. Tanto é que os países que mais importam comida e alimentos hoje são os países mais pobres, né? A gente poderia achar que os países mais pobres, por serem mais rurais, produziriam mais alimentos, mas não. Os países mais pobres, eles importam mais alimentos proporcionalmente do que os países... Eles são mais dependentes da importação de alimentos do que os países mais ricos, né? E como eles são países fracos, infelizmente, eles não conseguem lutar por posições tão melhores nas negociações internacionais. Então, o cenário hoje não é lá um cenário muito positivo para esses países, né? A rodada da OMC está paralisada, então provavelmente por lá não vem mais liberalização nesse sentido, né? Mas a pressão pela liberalização vem de outras maneiras também, como nesse exemplo que eu estou citando dos países africanos. Professor, pelo que o senhor expôs aqui, a soberania alimentar ela é realmente uma forma de limite para o relativismo cultural, né, que realmente acontece, que os países tentam impor seu molde para outros países, e ela realmente defende o direito dos povos de definir suas políticas agrícolas e alimentares. Mas frente a isso, né, a gente vê o Brasil, que mesmo com esse direito de definir suas próprias políticas, não está fazendo, como o senhor mesmo citou, 80 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar, né? Acho que frente a isso, a minha pergunta é, o Brasil entrando no mapa da fome agora, como que esse cenário consegue ainda sustentar essa soberania alimentar? Assim, até que ponto essa soberania alimentar é algo bom, e quais são as saídas de um país como o Brasil, que não tem políticas de segurança alimentar,
dentro dessa soberania? Eu acho que o Brasil ele não tem uma política de soberania alimentar. Ele começou a construir uma política de soberania alimentar mais assídua nos governos do PT, com uma série de programas que visavam estimular a produção e o consumo de alimentos, especialmente de alimentos saudáveis, que eram vários programas que se encaixavam no guarda-chuva do programa Fome Zero. Então você tinha programas de apoio à produção agrícola, como o programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, que é muito importante aqui no Nordeste, porque ele garante água, né? Não adianta a pessoa ter arroz e ter feijão e não ter água para cozinhar. O Bolsa Família, que distribuía dinheiro para as pessoas comprarem comida. Ontem mesmo passou na Globo uma reportagem tristíssima sobre quantas pessoas estão na fila do Bolsa Família em 4 estados do país. Aqui na Paraíba o cenário é terrível. O Brasil tinha uma política de estoques alimentares, e, enfim, uma política de apoio a restaurante popular, alimentação escolar e tal. E essas coisas todas elas estão se enfraquecendo desde 2014, ainda no governo Dilma, um pouco por conta da crise fiscal, mas sobretudo depois do golpe de 2016 e agora ainda mais com o governo Bolsonaro. Porque o nosso país, se tivesse uma política de soberania alimentar mesmo, que fosse utilizada em prol da alimentação, a gente não teria pessoas passando fome, né? Então, claramente o nosso país ele tem uma política que não é de soberania alimentar. A política majoritária do Brasil ao longo de sua história é uma política de favorecimento do latifúndio exportador. Tá? É isso que pauta a nossa história, com poucas exceções ao longo do tempo. Mas essa é a tônica principal. Então, todo o conjunto da nossa sociedade, em geral, arca com os custos para que o latifúndio consiga exportar alimentos. E uma das consequências disso é justamente a geração da fome. E isso acontece ao longo da história. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Em primeiro lugar, quando chegam os colonizadores e mesmo depois da independência, muitas fazendas eram abertas no interior do Brasil, né? Começa no litoral e vai se expandindo para o interior. E nesse processo de abertura de fazendas, as pessoas nativas, os índios, vão sendo deslocados da terra. E eles não ficam mais na terra deles, eles começam a entrar em processo de fome. Eles não são mais permitidos de cultivarem uma terra deles. Os escravos, quando eles são libertos em 1888, eles são todos postos para fora. Então, é uma população que entra imediatamente em estado de fome, porque não tem emprego, não tem direito e não pode lavrar a terra. Então, eles começam a perambular por diversas partes em busca da sua sobrevivência. E ainda hoje, esse processo de expulsão das pessoas da terra e de geração de pobreza, ainda hoje esse processo acontece. E enquanto esse processo vai acontecendo, o agronegócio, que hoje tem esse nome, vai se expandindo para o interior do país. Continua abrindo fazenda, continua abrindo área de produção, né, e de exportação, e a gente continua vivendo esse cenário de fome. Então foi um tempinho muito curto quando o Brasil teve essa melhoria drástica no número de pessoas que passavam fome, né? Foi basicamente de 2005 a 2014. Quando o Brasil saiu do mapa da fome foi em 2014. Mas como eu disse, já em 2014 a fome começa a aumentar. E isso num país em que o agronegócio bate recordes atrás de recordes de exportação de volume, de atração de divisas, né? Por que esse dinheiro não é utilizado, uma parte das exportações do agronegócio não é utilizado para combater a fome? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil as exportações do agronegócio são isentas de imposto, né? Então, por que a gente não deveria cobrar um imposto do agronegócio, já que ele extrai a riqueza da terra e essa terra não está gerando alimento para os brasileiros? Porque a formação da estrutura brasileira e a inserção internacional do Brasil nos coloca nessa condição, infelizmente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acredito que respondeu sim, ficou bem elucidada a questão. Eu acredito que o que a gente mais está discutindo, então, no tema de hoje também acaba sendo a questão da fome como estratégia política e estratégia econômica.
Então, se a gente para pensar, por exemplo, que o agronegócio brasileiro ele foi um dos setores que mais cresceu em meio à pandemia do coronavírus, a gente pode ver como o Estado, não é apenas o Estado que utiliza da fome, como o professor mesmo disse na questão do uso da fome como estratégia militar, estratégia de guerra, mas ele também é uma estratégia, acaba sendo uma estratégia indireta e às vezes diretamente econômica também, para justamente sustentar um modelo de economia muitas vezes. Então eu queria trazer nesse panorama da fome como estratégia, queria que o senhor trouxesse uma reflexão justamente sobre qual papel, atualmente durante a pandemia, a fome está desempenhando dentro das estratégias tanto das empresas quanto dos estados. Eu acredito que também um exemplo que me vem muito à cabeça, mais atual, sobre essa questão da estratégia, da fome como estratégia militar mesmo, é a questão do Iêmen, que o próprio país vem sofrendo uma crise humanitária que vem sendo agravada por diversas questões para além da fome, mas que vem justamente trazendo essa questão da crise como estratégia para reconstrução do Estado, eventualmente, justamente trazendo o Iêmen para o lado de alguma das potências. No caso, o que a gente vê hoje é que a Rússia está financiando a continuação do conflito justamente para bancar a reconstrução depois. Então, justamente, eu queria que o senhor trouxesse, se o senhor pudesse trazer, essa perspectiva atual da fome como estratégia política, militar e econômica. Como o senhor vê isso? Assim, no nível mais local, isso vai depender do exame concreto das situações concretas dos países, né? Como você está mencionando aí, o caso do Iêmen, né? Que é um caso, talvez hoje o caso mais terrível que a gente tem de fome, porque nós temos crise de inanição mesmo, né? Então, aí, nesse nível mais local, assim, teria que examinar os diversos países, como é que eles respondem, né? Sem entrar muito nessas estratégias nas localidades, o que eu acho que dá para a gente dizer é o seguinte: em todos os países, a fome é uma estratégia disciplinadora. Quando as pessoas passam fome muito tempo, elas acabam se rendendo e elas, ao invés de se revoltarem, né, que a gente acha que as pessoas vão se revoltar, vão quebrar tudo e tal, elas podem até fazer isso um tempo, mas depois elas acabam se submetendo aos dominantes, né? Então, a manutenção da fome, nesse sentido, ela é utilizada pelos governos para exercer a dominação e para obter alguma vantagem, né? Então, por exemplo, eu li esses dias que as eleições no Brasil acontecem em outubro, e não é à toa acontecer em outubro, porque outubro é uma época de seca no Nordeste, né? Então, historicamente, é quando as pessoas estão mais vulneráveis. E aí os políticos locais conseguem exercer o seu poder. Nos Estados Unidos, como eu disse, você tem 56 milhões de pessoas passando fome lá. No Reino Unido, uma entre cada 4 pessoas experimentou insegurança alimentar na pandemia. A fome também reemergiu na França, na Espanha, na Itália, na Argentina. É um país que nunca teve fome, diferente do Brasil, que sempre teve fome. E no século XXI passou a ser um país que conhece a fome, né? Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de alimentos, a Argentina é um país que está começando a viver, está vivendo processos de fome. Então, como não dá para falar muito das estratégias locais dos países, o que eu quero dizer é o seguinte: os governos, em geral, não baniram a fome como um princípio organizador da sociedade. Então, eles poderiam ter banido a fome, tornado a fome um crime hediondo, de modo que se algum governo não impedisse a fome de emergir, esse governo poderia ser processado por crimes contra a humanidade, por exemplo. Não tem isso, né? Então, a fome continua sendo um princípio organizador das sociedades domesticamente, e nas relações internacionais, que é muito mais difícil, obviamente, não existe, porque não existe um governo mundial e não existe uma solidariedade internacional ampliada, não existe uma diretriz de impedir que a fome ocorra. É muito comum que as grandes potências usem estratégias de fome. O golpe do Pinochet no Chile teve intervenção dos Estados Unidos para
causar fome no Chile, né? Para elevar o movimento golpista. Agora você está me contando esse caso da Rússia no Iêmen. Eu não conheço esse caso da Rússia. Mas países menores, quando entram em guerra, entre eles, também é uma estratégia tentar esfaimar o seu inimigo. O bloqueio continental que Napoleão impôs aos países que lhe eram inimigos também tinha a ideia de causar fome, né? Causar fome na Inglaterra por meio do bloqueio, né? Então é isso mesmo. Agora, no contexto da pandemia, o que a gente pode dizer no caso brasileiro, só para comentar um caso local mais especificamente, é que o governo federal permite que a fome cresça e cresça forte para impedir as pessoas de ficarem em casa. Como esse governo é um governo que quer que as pessoas saiam para a rua e se aglomerem em plena pandemia, ele precisa que as pessoas passem fome. Porque se as pessoas passarem fome ou tiverem o medo da fome, elas não vão ficar em casa. Elas vão sair ou querer sair para a rua, né? E essa é uma estratégia desse nosso governo atual para conduzir os seus planos. Nossa, pesado, né? Realmente. Bem que você já falado no começo, que ia ser bem pesado. Não sei muito bem como colocar isso, né? Mas o que a gente vê, então, é um sistema internacional que sustenta um regime agroindustrial corporativo e que realmente causa todo o cenário que o senhor já descreveu, né? Então, acho que a minha pergunta, mais ou menos, a soberania alimentar, ela está sendo atualmente algo muito ilusório, assim? As prospecções realmente são muito pessimistas frente a um regime corporativo agroindustrial que não dá espaço, assim, para que o país tenha políticas agrícolas próprias e se importe com a alimentação, com a segurança alimentar de cada cidadão. É muito difícil, porque a soberania alimentar ela é contra-hegemônica. Ser contra-hegemônico já diz o tamanho da ladeira que você tem que subir, né? Você está lutando contra o hegemônico. Qual que é o hegemônico? O hegemônico, ele começa a ser construído com as grandes navegações e perdura até hoje. O sistema internacional, com idas e vindas, ele pode ser visto como... Pensa numa bola de basquete, né? E tem aquele círculozinho pequeno, e conectando esse círculo pequeno, você tem vários raios grandes que circulam essa bola de basquete. Então, desde as grandes navegações, o sistema internacional, ele muda o seu formato político, mas economicamente ele funciona da mesma maneira, que é, ele extrai recursos naturais e humanos de todos os cantos e concentra esses recursos em pequenos espaços geográficos. Primeiro na Europa, depois na Europa e América do Norte, depois Europa, América do Norte, leste e sudeste asiático, né? Mas o resto do mundo vai sofrendo a exploração desses recursos e neste processo vai ficando pobre, desarmado, enfraquecido. Causar a fome é uma estratégia internacional desde que os europeus começaram a dominar o sistema internacional. Não é que as outras civilizações antes não usassem essa estratégia também, né? Mas o meu argumento é focado no sistema internacional qual a gente concebe hoje, que é aquele irradiado a partir da Europa, né? Então o princípio do sistema internacional é causar a fome. E para causar a fome, os estados precisam ser fracos, as elites precisam ser elites que não estão comprometidas com a soberania alimentar, têm que estar comprometidas com outros objetivos, né? E diversos países lutam contra isso. Alguns países conseguem praticar um grau mais elevado de soberania alimentar. Por exemplo, a Europa, a União Europeia. Eles conseguem controlar melhor a qualidade da comida deles, eles conseguem comer alimentos mais saudáveis, eles conseguem ter uma população que passa menos fome lá, certo? No Canadá também tem críticas, não é perfeito, mas eles têm. Cuba é um país que determina como vai produzir e os alimentos que vai conseguir importar, né? Mas é um país muito pobre. A China é um país que claramente pratica uma política de soberania alimentar. A China faz o que todo país, toda grande potência faz, que é ter estoques de alimentos. A China tem um estoque estratégico de carne de porco, tem estoque estratégico de soja, né? Porque a história das relações internacionais mostra que um país que não se alimenta a si próprio, ele é mais vulnerável nas relações internacionais. A Rússia
logo que acabou a União Soviética, em 1990, 91, a Rússia passou fome e tiveram que receber caminhões de comida do Ocidente. Imagina a vergonha que isso foi para o povo russo, né? Herdeiro da grande União Soviética, como eles viam, né? Aí, quando o Putin assume o poder, uma das principais coisas que o Putin faz é estabelecer uma estratégia de segurança alimentar como segurança nacional. Até publiquei um artigo sobre isso com o Atos, que é um integrante do FOMERI, né? E qual que é o resultado? Hoje, a Rússia é um país que rivaliza com o Brasil em exportação de frango, vai rivalizar em exportação de suíno, está produzindo tanto trigo, que já é um dos maiores produtores mundiais de trigo, doadores de trigo, né? Ou seja, vai se tornar um grande exportador para não ter que depender da importação de alimentos. É a mesma coisa que faz os Estados Unidos, a Austrália, a União Europeia, a China, né, que também é o maior produtor mundial de alimentos. Então, a soberania alimentar está muito relacionada aos recursos de poder de cada país. Na periferia do sistema internacional, essa é uma luta muito, muito, muito difícil. Mas é uma luta que tem que ser lutada. Porque se você não lutar, aí que não acontece nada mesmo. Eu acho absurdo como nós, estou falando eu também, a gente consegue conviver numa sociedade em que é só você sair na rua que você vai ver crianças passando fome. Os adultos, você até pode falar, mas ele não quer trabalhar, mas ele escolheu, é azar dele. Mas as crianças são incapazes. E a gente vive numa sociedade em que é só sair na rua você vai ver alguém passando fome. E a gente vive um dia depois do outro. Então, eu acho que ou a gente usa os recursos do Estado para combater a fome, porque essas crianças não vão conseguir combater a fome por elas, ou a gente vai viver nesse estado por mais 500 anos. Então é isso, soberania alimentar, ela é uma luta. Você tem que conquistar essa soberania alimentar. E como toda luta, ela tem idas e vindas. Agora a gente está num momento de retração, mas quando chegar um próximo governo progressista no nosso país, poderão ser aplicadas as políticas de combate à fome, de resiliência, de cultivar produtos locais, com sabores locais. As pessoas não questionam, sabe, que é uma aberração existir leite ninho no mundo inteiro, existir Coca-Cola no mundo inteiro. Então, não questionam que é uma aberração tantos produtos padronizados, e elas não se dão conta que consumir esses produtos padronizados vai eliminando a biodiversidade do planeta também. E a soberania alimentar permite a gente colocar em primeiro lugar a manutenção da biodiversidade do planeta. Biodiversidade é essa que é importante para controlar a proliferação de vírus como o coronavírus. É pesado o assunto, eu falei que era pesado, hein? É pesado. Acho que para fechar assim mesmo, né, já que tá bem muita coisa para o pessoal pensar, a gente acabou atrelando a insegurança alimentar ao sistema e ao governo, né, os dois um pouco nesse podcast. Eu queria perguntar realmente, referente ao que o senhor falou, de que um próximo governo progressista poderia sim mudar o cenário. Queria perguntar se realmente esse recurso de poder de cada governo, o Brasil tem ainda essa esperança, mesmo com a extinção do CONSEA, e talvez qual o papel que o internacional poderia ter nisso tudo, talvez a ONU, né, a FAO, realmente assim, não teriam papel. São duas perguntas em uma, muito boas, né? Primeira sobre o Brasil. O Brasil, ele tem as leis, o direito à alimentação foi constitucionalizado em 2010, artigo 6º da Constituição. Ele tem as políticas públicas, política de alimentação escolar, política de aquisição de alimentos, política de cisternas, transferência de renda por meio do Bolsa Família, programa Luz para Todos, que amplia a distribuição de energia elétrica, que é importante para conservar o alimento, porque se você não tem geladeira, você não conserva o alimento. Então o Brasil, ele tem o que a gente chama, o Brasil tem as leis, o Brasil tem a tecnologia social, que são as políticas públicas, o Brasil sabe fazer banco de alimentos, sabe fazer banco de sementes, o Brasil tem o capital humano, os profissionais formados, sem contar os voluntários, que são verdadeiros guerreiros, né? O Prêmio Nobel da Paz deveria ir para os voluntários que atuam na Covid-19. O Brasil tem as leis, tem a tecnologia social e tem o capital humano para combater a fome. Não é mais um mistério. A gente tem a receita para combater a fome. O que falta é quem manda mandar.
combater a fome. É isso que falta. O Brasil poderia revisar a sua estrutura tributária. Não sei se vocês sabem, mas 6 brasileiros, 6 CPFs, têm a mesma renda que 100 milhões de pessoas. Se você pegar o que 6 CPFs têm na conta, é igual ao de que 100 milhões de brasileiros tinham antes da pandemia. Então, quer dizer, um governo progressista, não sei se vai conseguir avançar sobre esse poder econômico tão concentrado, mas os recursos estão aí, né? Agora tem que ter vontade, a gente tem que construir essa vontade política, né? O papel do internacionalista ele é fundamental, porque ele pode cumprir 2 tarefas. Primeiro, é mostrar para o público brasileiro que o que acontece no Brasil não está acontecendo só no Brasil, faz parte de um movimento maior. O mundo inteiro está entrando novamente numa trajetória de intensificação da fome. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estipularam que até 2030 o mundo deveria erradicar a fome. E o que acontece é que provavelmente em 2030, com projeções feitas antes da pandemia, a fome vai ser maior do que é hoje, porque está aumentando o número de famintos, não está diminuindo. Né? Então o internacionalista ele pode mostrar para o público interno que existem movimentos internacionais que acompanham o que acontece aqui dentro, que existem causas internacionais para as experiências que a gente vive aqui dentro, e ao mesmo tempo o internacionalista ele tem a tarefa, ele pode assumir como tarefa defender o combate à fome nas negociações internacionais, o que é extremamente importante. Pode ajudar a construir a solidariedade internacional entre os movimentos sociais, porque normalmente o pessoal dos movimentos sociais não fala inglês, não fala espanhol, então como é que você vai fazer solidariedade se não tem ninguém para interpretar? Pode acompanhar as negociações internacionais na FAO, que é a Organização de Alimentação e Agricultura, na OMC, no Programa Mundial de Alimentos, e atuar nessas negociações representando partidos políticos, governos estaduais, municipais, governo federal, organizações não governamentais, para defender ideias e políticas que combatam a fome. O internacionalista tem um papel aí. Agora, como internacionalistas, a gente precisa ser realista também. Então a gente sabe o que são as organizações internacionais. Pelo menos é como eu vejo, né? As organizações internacionais são, em geral, instrumentos de poder dos países mais poderosos. Nem sempre eles vencem, nem sempre eles conseguem tudo o que eles querem, mas em geral é assim que elas são. Eu vou dar um dado para vocês. O Programa Mundial de Alimentos, que é a segunda agência da ONU com maior orçamento, primeiro é o Departamento de Operações de Paz, trabalha por ano com 7 bilhões de dólares, para distribuir ajuda humanitária para as pessoas que estão em catástrofe. Apenas a Nestlé distribuiu em dividendos 8 bilhões de dólares. Então, uma empresa privada como a Nestlé, que é uma das maiores causadoras de fome do mundo, distribui de lucro mais do que o orçamento da principal agência das Nações Unidas para combater a fome em catástrofe. Atualmente está tendo um movimento no Conselho Mundial de Alimentação que está diminuindo o espaço da sociedade civil nas negociações naquele setor. Então, estamos vivendo um momento de refluxo nessas organizações internacionais também. Mas o refluxo indica que já foi maior a participação da sociedade civil. E que a sociedade civil utilizou as organizações internacionais para obter algumas conquistas. Mas é isso. Infelizmente, das organizações internacionais, a gente não pode esperar salvação, mas, felizmente, temos as organizações internacionais para, na medida do possível, conseguir encontrar as outras pessoas, os outros governos e discutir essas coisas, pelo menos. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Um olhar bastante realista para saber reconhecer os terrenos de disputa e as possibilidades de vitória, as derrotas a serem assimiladas e continuar batalhando. Não tem jeito. Realmente, professor, acho que, nossa, com essa fala, o senhor esclareceu muita coisa. O internacionalista, frente a esse cenário exposto, que a globalização se volta para economias nacionais, tem um papel central aí, muita coisa para fazer mesmo. E com certeza esse episódio vai causar, assim, muitas reflexões em muita gente. Sabe uma coisa que a gente ainda não... Sei lá, eu acho que é um erro do campo de relações internacionais no Brasil. A gente estuda RI pensando na guerra, mas o nosso país, apesar de ser um país extremamente violento,
não é um país que faz muita guerra. E a guerra tem seu charme, a guerra vai para Hollywood, né? Todo ano tem filme de guerra, Segunda Guerra, não sei o que de guerra. Mas o principal problema do nosso país é a fome. É desde que o Brasil é Brasil. E o campo de relações internacionais escolheu ignorar isso. Não sei se é porque foi criado com uma mente muito colonizada e acha que os problemas das grandes potências, que elas sim lutam guerras entre elas, são também os nossos problemas. Não sei. Mas o Josué de Castro, que é um geógrafo médico brasileiro, ele escreveu nos anos 30 e no começo dos anos 40, se eu não me engano, 2 livros, um chamado Geografia da Fome e o outro chamado Geopolítica da Fome. Ele está escrevendo no mesmo período que o Carr, que todo mundo estudou 20 anos de crise, né? Vocês leram 20 anos de crise? Sim. Lemos, primeiro livro. Não é o primeiro livro que dão? É isso, gente, que eu não consigo entender. Por que a gente faz isso ainda? O Josué de Castro, no livro Geopolítica da Fome, ele está dizendo, olha, o Brasil passa fome e outros países passam fome e uma das causas disso está no sistema internacional. Mas aí a gente é formado para ficar pensando na cabeça do Woodrow Wilson, de não sei quem que está lá nos anos 10, tentando achar uma solução para o mundo e depois vem o outro que rebate. E aqui o Brasil fazendo teoria de relações internacionais, pensando as relações internacionais e os seus impactos para a nossa vida e ninguém nem sabe. Eu fui descobrir o Josué de Castro em 2012. Nunca ninguém de RI tinha me falado nisso. E tantos outros cientistas sociais brasileiros que sim fazem teoria de relações internacionais, sabe? O Celso Furtado. Né? Por que a gente estuda o Celso Furtado só como outros temas em RI? Por que a teoria de RI do Celso Furtado, que explica por que o nosso país não se desenvolve, não é a primeira teoria que a gente estuda? Mas tudo bem, equilíbrio de poder é importante, sistema de segurança é importante, a teoria da paz democrática ela é importante, mas vem cá, para nós brasileiros, como é que a gente convive com a população negra marginalizada esse tempo todo e ninguém fala que isso tem uma causa internacional pra gente, sabe? Realmente eu acho que a gente está perdendo muito tempo, muito tempo mesmo. E quando o internacionalista descobrir isso, eu acho que ele vai ter menos crise de identidade, porque ele vai estudar algo mais próximo da sua realidade. A gente estuda tantas heranças da civilização ocidental, né? Não estuda a herança que Josué de Castro fala, da civilização ocidental que deixa pra gente o tabu da fome, né? Esse silêncio em torno da fome. Realmente. Vamos até colocar na descrição a essencialidade desse livro. Bom, agora que a gente já discutiu esse tema tão importante, tão sério, vamos para um momento um pouco mais descontraído, um pouco mais leve, que é o nosso famoso ping-pong. Então a gente vai fazer algumas perguntas e o senhor responde como achar melhor. Bom, a primeira questão é: imagina que o senhor precisa escolher uma música para entrar num ringue de luta. Então é aquela música que vai te definir, aquela música que vai te representar na hora de entrar para uma luta. Qual música você escolheria? Poxa, essa me surpreendeu mesmo, hein? Eu acho que eu escolheria uma música do Dead Fish, do álbum 2 em 1, mas eu tô me esquecendo o nome da música agora, mas com certeza era uma música do Dead Fish. Legal. A próxima é um livro de cabeceira. Pode ser ficção ou algo relacionado à sua linha de pesquisa, ou alguma coisa que é seu livro de cabeceira mesmo, que você indica para todo mundo. Um livro de cabeceira? Bom, ultimamente eu li um livro que foi muito engraçado de ser lido, né? Também é um livro difícil de ser lido. Chama A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Sobre o que é? Cara, o livro é uma viagem, assim, conta a história de uma mulher ultra desbocada e completamente libertina do ponto de vista sexual. E aí ela fica narrando a história sexual da vida dela, desde a adolescência dela até ela se tornar uma velhinha, sabe? E é um livro escrito em primeira pessoa e que dá a impressão de você estar ouvindo a pessoa falar ao invés de você estar lendo um livro, né? Que legal. E aí é cheio de
Tem um monte de palavrão, um monte de frase engraçada. Então é um livro que eu fiquei lendo e rindo ao mesmo tempo de tanto besterol, assim, sabe? Um bom livro para dar uma desencanada. Eu assisti uma vez, assisti não ao vivo, né? Mas a Fernanda Torres encenando em forma de monólogo essa obra. E é assim, realmente eu imagino como que é ler, porque é muito engraçado, cheio de palavrão. Essa versão que eu peguei tem o prefácio dela mesmo. Ah, sério? Nossa, vou procurar. É bem engraçado. Uma outra pergunta aqui também que a gente sempre faz é alguém, se o senhor pudesse escolher alguém para ter um jantar, assim, pode ser alguém que já morreu, alguém vivo, para trocar umas ideias, quem seria? Putz, se eu pudesse escolher alguém para trocar umas ideias, cara, eu vou dar uma resposta meio clichê, assim, mas eu acho que eu escolheria o Fidel Castro, viu? Nossa, eu não estava esperando isso mesmo. É uma boa resposta. Não que eu concorde com tudo que ele fez, mas obviamente. A gente que é da área de RI, né, é inegável. Eu acho que ninguém vai negar que o cara é um gênio, né, da política, assim, um grande gênio da leitura da política e do ser humano, né? Porque sustentar o governo numa ilha pequena, tão pertinho dos Estados Unidos, não é fácil, né? Uhum. E muita gente diz que o Fidel era alguém super encantador e tal, sei lá. Acho que seria Fidel Castro. Justo. Então, nossa última pergunta do Ping Pong é: se você que tivesse que escolher um filme, uma série, para apresentar para alguém aquela indicação que nunca pode faltar, também muito no esquema da pergunta do livro, qual seria esse filme ou essa série? Cara, o filme que eu sempre assisto toda vez que passa, né? Porque como eu sou velho, eu ainda tenho TV a cabo, né? É aquele filme Interestelar. Não sei se vocês já assistiram. É muito bom. Do Christopher Nolan. Porque é um filme que trata da coisa que eu acho que é a coisa mais importante de todas, que é o tempo, né? Sim. O que a gente faz com o tempo. E aquele filme tem uma história linda desse ponto de vista. Nossa, é realmente uma ficção científica assim que não pode faltar no repertório. E a referência, vou dar um pouquinho de spoiler aqui, né? Você lembra do que faz eles saírem do planeta Terra, aquelas nuvens de poeira que tem no comecinho do filme? Uhum. Aquilo ali é uma referência àquele fenômeno climático dos anos 20 dos Estados Unidos que eu falei, o Dust Bowl, né? Uma tigela de poeira. Nossa, que legal. Pois é, conecta a questão alimentar com a questão do tempo, aí um prato cheio. Uhum. Aí toca no ponto. Bom, professor, era isso também. A gente com certeza já tomou muito do seu tempo, então a gente vai finalizar agora com um agradecimento assim, muito grande por ter aceitado esse convite. Muito obrigada também para quem está ouvindo. Com certeza foi uma super expansão do que a gente vê na TV, né? Que o agro foi o único setor que aumentou o PIB, mas enquanto isso as pessoas que passam fome continuam aumentando. Esse episódio vai servir para aumentar, expandir as reflexões de todo mundo. Obrigada a todo mundo, obrigada ao Leonardo também que veio comigo nessa, e até mais. Muito obrigado, professor, por estar aqui discutindo esse tema tão importante, assim, um tema que a gente acaba às vezes deixando tanto de lado dentro da academia, mas que está no nosso dia a dia de maneiras que a gente às vezes ou não enxerga ou escolhe não enxergar, né? Todo o lado político da questão da fome. Então eu queria agradecer por ter aceitado o convite, agradecer a Sofia por estar aqui comigo e ao nosso ouvinte por estar sempre aqui com a gente. E até a próxima. Sempre buscamos trazer uma temática diferente do que geralmente a gente vê dentro da academia, então a gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigado de novo, professor. Posso deixar um recadinho final? Por favor. Claro. A gente falou muito aqui nesse episódio que a fome é como uma decisão política, né? Mas eu acho que a gente precisa entender também, em algum momento, que comer é um ato político. Então, quando você escolhe aquilo que você come, você está exercendo um ato político. Você tem poder político toda vez que você escolhe qual refeição você vai fazer. Então, seria bom se as pessoas pudessem exercer esse poder por um lado mais humano, né? Um lado mais solidário,
um lado que tenha mais empatia com as outras pessoas, né? Com os animais, para quem se importar com isso, né? Com as plantas, com o meio ambiente. E eu acho que se as pessoas começarem a pensar um pouco mais no que elas comem e por que elas comem o que comem, a gente pode dar um passinho adiante na melhoria da nossa sociedade. Eu, como pessoa vegana, reforço assim embaixo nesse recado. E também acho que fica o convite para todo mundo para entrar no site do FOMERE. É um site que tem, inclusive, obras, livros que a gente pode ler, notícias também muito atuais e análises sobre novos produtos que estão virando commodities, o açaí que está aí em latente, né? É um site, assim, essencial e que todo mundo deveria ler. Valeu! Ficamos felizes.